Conceda a palavra ao senhor relator Vital do Rego para proferir o seu relatório. Senhor presidente José Pimentel, meu caro, querido, dileto e líder, senador João Durval, que aqui está presente, senhoras e senhores senadores, profissionais da imprensa, autoridades do mundo jurídico brasileiro. Que as minhas primeiras palavras, senhor presidente, sejam de agradecimento à Vossa Excelência, que tem conduzido desde os primórdios do entendimento do Senado Federal para a necessária efetivação desta sessão, que culmina com a aprovação do Código de Processo Civil nos próximos dias por nossa Casa. Vossa Excelência foi um dos entusiastas desta ideia e eu tenho acompanhado o esforço hercúleo de sua agenda para dar conta de tantas atividades proeminentes na condição de líder do governo no Congresso Nacional, com toda a responsabilidade de liderar o processo de votações, de emendas, de medidas provisórias, de comissões especiais, de comissões mistas. Estamos aqui, senhor presidente, para apresentar o nosso relatório, que passo a ler de forma preliminar. O planeta ardia, inflamado pela deflagração da Segunda Guerra Mundial, após a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em 1º de setembro de 1939. Abaixo da linha do Equador, o Brasil vivia o regime de exceção do Estado Novo, sob a batuta de Getúlio Vargas, que, amparado no uso da força, tentava apaziguar o ambiente belicoso que impregnava na primeira metade do século XX. Neste contexto ditatorial, nasceu o Código Civil de 1939, de 18 de setembro. Em 1973, a terra continuava agitada pelo impasse entre a ideologia vermelha e a capitalista. O Brasil atravessava uma das fases ditatoriais mais difíceis. Sob o cedro do general Médici e aquele sopro de ares de pouca inspiração popular, neste sopro veio a lume o Código de Processo Civil de 1973, sob o talento do jurista imortal Alfredo Buzzai, que emprestou seu próprio nome a esse código, conhecido como Código Buzzai. Hoje estamos trabalhando no parto, na gestação do primeiro Código de Processo Civil, nascido em regime efetivamente democrático, colorido pela Constituição Cidadã, fruto da participação vasta de todos os setores da sociedade civil. O Congresso Nacional atua como a maternidade, o útero do diploma que poderá ser conhecido como Código de Processo Civil Cidadão. O novo Código de Processo Civil está sendo por nós, parlamentares, costurado com linhas fornecidas por vários setores da sociedade e por meio das diversas vias abertas de participação popular que ofereceram suas preocupações, inquietações em relação a esse indispensável instrumento de concretização de direitos fundamentais, que é o direito processual civil. Ora, é por meio do processo que o direito da personalidade, o direito de propriedade, o direito à dignidade à pessoa humana e tantos outros direitos fundamentais deixam o plano das ideias para ingressar no mundo real. O processo é a ponte através da qual os injustiçados podem atravessar e se encontrar com a concretização das suas justiças. A obra legislativa, que ora chega à sua fase derradeira, reúne as mais avançadas experiências processuais em redução de conflitos, em tratamento de demandas repetitivas e outros extraordinários avanços.
O respeito aos precedentes jurisprudenciais é uma das marcas desse futuro código, que reduzirá o grau de imprevisibilidade jurídica que impera sobre os atores da vida civil. Igualmente, com o aprimoramento da disciplina dos recursos especial e extraordinários, repetitivos, e com a criação de um mecanismo de tratamento coletivo de demanda nos tribunais locais e regionais, o que nós chamamos de incidente de resolução de demandas repetitivas, o novo Codex garantirá maior celeridade na entrega da justiça aos que dele querem se desassentar. Meu querido deputado Paulo, que prazer estar com o senhor aqui neste dia tão importante para o Senado, para o Congresso, já que o senhor é um dos gêneses da formação deste diploma legal. Os processos e os prazos processuais serão mais humanos. Serão suspensos nos períodos de congraçamento típico do fim e do início do ano. Levarão em conta apenas os dias úteis, o que é um outro ato de respeito aos direitos das partes que se manifestam nos autos. A boa-fé processual, o respeito à dignidade humana não passaram despercebidos. Apertaram cada passo e foram com ele em cada passo do processo civil com o status nobre neste diploma legal. O fato é que o Congresso Nacional entregará à sociedade brasileira o que nós chamamos de monumento legislativo em matéria processual. Não temos a pretensão de que isso seja a solução definitiva do problema da sobrecarga de processo, até porque tal patologia não se encontra cura exclusivamente na lei, mas, sobretudo, nos valores da própria sociedade. Mas é certo, o novo Código de Processo Civil dará aos indivíduos um processo cidadão, assentado em seguras raízes democráticas e deitado no leito da doutrina mais avançada, e será importante ferramenta na obtenção da duração razoável do processo. Antes de avançar para o exame da proposição, não podem passar em branco os merecidos elogios e agradecimentos que devem ser rendidos a todos aqueles que, com elevado espírito colaborativo, participaram da tramitação da matéria desde o seu início. Mesmo sabendo que a citação de nomes pode gerar injustiça por conta de omissões, o pouco espaço para registro que temos, mesmo assim, se impõe. Mencionamos alguns célebres juristas e relevantes entidades que atuaram, oficial e extraoficialmente, na construção desse novo código e em nome de quem todos os demais colaboradores devem se sentir homenageados. Deputado Paulo Teixeira, os membros da Comissão de Juristas, criada por ato do presidente do Senado Federal em 2009, presidente José Sarney, presidida por um dos ideólogos deste processo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e também composta pelos doutores Adroaldo Furtado, Bruno Dantas, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, Eupídio Donizete, Humberto Teodoro Júnior, Jansen Fialho, José Miguel Garcia, José Roberto dos Santos, Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Paulo César Pinheiro Carneiro, a professora Tereza Arruda Alvim, entre tantos juristas que, em nome destes, podem se sentir mencionados e homenageados. Aos juristas Alexandre Freire, Antônio Carlos Marcato, Dierle Nunes, Fredier Didier, Leonardo Carneiro da Cunha, Luiz Henrique Volpe Camargo e Paulo Henrique dos Santos Lucon, outros juristas que foram e tiveram importância fundamental na elaboração deste novo código. Todas essas digitais estão presentes em cada página deste relatório. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Associação Paulista de Magistrados, a Advocacia Geral da União, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional, a Confederação Nacional da Indústria, a Federação Nacional
dos Oficiais de Justiça do Brasil, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, a Associação de Direito de Família e de Sucessões. Portanto, após mais de 4 anos de intensos debates legislativos, quer no Senado ou na Câmara dos Deputados, audiências públicas, inúmeras sugestões de juristas e entidades ligadas ao direito, chega à sua etapa derradeira o projeto do novo Código de Processo Civil. Dentre as inovações introduzidas pela Câmara dos Deputados, através do seu substitutivo, cuja representação aqui se encontra, deputado Paulo Teixeira, através do qual saúdo aos meus colegas deputados federais da Câmara dos Deputados pelo extraordinário trabalho. Quero destacar diversas novas incorporações trazidas pelo substitutivo de Vossa Excelência. A previsão dos honorários de sucumbência para advogados públicos, nos termos da lei a ser editada. A suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro de cada ano. O estímulo à autocomposição por intermédio da criação dos centros jurídicos de solução consensual de conflitos. A previsão expressa da tutela antecipada satisfativa, possibilitando a formulação de requerimento de medidas de urgência nesse sentido. A cooperação das partes no saneamento e na organização do processo, conferindo-lhes o direito de pedir esclarecimentos a respeito do saneamento ou solicitar ajustes, assim como apresentar ao juiz para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito sobre as quais recairá a atividade probatória, com a possibilidade de saneamento ser feito com a cooperação direta das partes, em audiência designada especialmente para esse fim. A limitação da remessa necessária, que não mais será cabível quando a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, ou tiver julgado procedente os embargos de execução fiscal. Os regramentos especiais voltados à solução consensual no âmbito das ações de família. A reintrodução da ação monitória, com a possibilidade de expedição imediata de mandato de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer. A possibilidade de sustentação oral nos tribunais por videoconferência, nos casos em que o advogado tem o escritório em cidade diversa daquela onde esteja sediado o tribunal. A criação do incidente de assunção de competência, quando o julgamento do recurso de remessa necessária ou de causa de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição de diversos processos. Maior efetividade das decisões proferidas no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas, um avanço extraordinário, com a previsão de que, quando esse incidente tiver por objeto a questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão ou agência reguladora competente para a fiscalização do efetivo cumprimento da decisão por parte dos entes sujeitos à regulação. O fim do agravo de admissão, que tenha por exclusiva finalidade de reformar a decisão que não tiver admitido o recurso extraordinário. A previsão da uso capião administrativa, permitindo assim o reconhecimento extrajudicial da uso capião a ser processado perante cartório de registro de imóveis. Em geral, adotamos estas novidades e buscamos aprimorar sua redação dentro dos estritos limites regimentais. Estimulamos a solução extrajudiciais de impasse, como forma de redução dos inchaços do Poder Judiciário. Há, todavia, aspectos trazidos pelo texto da Câmara que estamos discutindo e haveremos de continuar discutindo. Por exemplo, a conversão da ação individual em ação coletiva. E outros interesses do substitutivo da Câmara dos Deputados que haveremos de continuar discutindo no Congresso Nacional. Por fim, senhor presidente, convém esclarecer que nesta etapa do processo legislativo, por conta das severas restrições de ordem regimental, compete a esta Casa, tão somente,
apreciar o texto do substitutivo oferecido pela Câmara dos Deputados da seguinte forma: aprová-lo integralmente, rejeitá-lo integralmente com restabelecimento do texto do Senado, rejeitá-lo parcialmente com restabelecimento de texto correlato do Senado, restabelecer o texto do Senado suprimido pela Câmara ou oferecer emenda de redação sem alteração do mérito. Calçado nesses parâmetros regimentais e no mais elevado espírito de oferecer à sociedade um instrumento de realização da justiça no mais avançado que podemos conceber, diante do equilíbrio a ser mantido entre a celeridade e a segurança jurídica, oferecemos este parecer. Encerro a minha fala, registrando a minha elevada admiração pelo trabalho da nossa consultoria legislativa do Senado Federal. Quero nominar nas pessoas dos juristas e consultores, Carlos Eduardo e Roberto Sampaio, o meu mais agradecido testemunho, meus anjos da guarda durante este processo, que, como de costume, uniu todos os esforços e talentos com o nosso objetivo de concluir este vasto trabalho de burilar o presente projeto do novo Código Processo Civil Cidadão. Averbo também minhas homenagens à minha laboriosa equipe do meu gabinete, na pessoa da doutora Silvia Lígia, que sempre revela inegável dedicação funcional. Por fim, informo aos nobres senadores que no momento do fechamento do relatório, encontramos pequenas falhas redacionais que devem ser tidas por retificadas. São elas, na folha 39 e 204, substituir princípios por normas no texto do artigo 1 por uma questão de coerência. Na folha 172, substituir o parágrafo 5º por parágrafo 3º na remissão feita ao parágrafo 4º do artigo 994 do substitutivo da Câmara dos Deputados. Trata-se de uma mera retificação redacional para atualizar a remissão. Nas folhas 176, supressão do capítulo 2.3.2.221, porque a alteração nele contida já está presente no capítulo 2.3.2.214. Nas folhas 177, supressão do capítulo 2.3.2.222, visto que na discussão com juristas acerca das propostas recebidas, verificamos que inexistia problemas na aplicação do incidente de resolução de demandas repetitivas aos juizados especiais. O relatório não rejeitou esta opção do substitutivo da Câmara. Não há inconstitucionalidade alguma na extensão desta aplicação das demandas repetitivas aos juizados especiais, porque os tribunais locais e regionais possuem competência para dizer o direito nos estados e nas regiões. Na folha 487, atualizar a numeração dos incisos no artigo 295. Na folha 511, incluir o artigo A, incluir a linha A no artigo 999, no substitutivo da Câmara dos Deputados. 1.070 artigos. O filho está para nascer. Muito obrigado a todos. Eu quero parabenizar o nosso senador Vital do Rego pela qualidade e pelo conteúdo do seu relatório. Foi feita uma síntese de mais de... Quero passar as mãos de Vossa Excelência aqui no relatório. É o relatório. Todos os arrazoados, todas as emendas, o comentário de todas as emendas atendidas e não atendidas. Eu que agradeço o recebimento, foi dado como lido todo o relatório e queria registrar de que todas as vezes que nesta casa, seja na Câmara ou no Senado Federal, que nós queremos ter a conclusão de um processo muito trabalhoso, nós temos alguns congressistas que têm essas características e são aqueles que têm mais demanda. Todas as vezes que você quer dar conta, como foi feito na Câmara Federal, com Paulo Teixeira sendo o nosso relator, aqui no Senado, Vital do Rego também cumpriu essa tarefa.